2022 é ano eleitoral, nós vamos falar muito, né, Júnior? Muito sobre as eleições Começar ainda. a eleição já dá uma agonia, Não né? tem jeito, é ano eleitoral e dentro desse processo longo, que move paixões, tem uma personagem que gera muita polêmica, é muito falada, o que tem de meme, de notícia falsa em torno dela, que é a urna eletrônica. Inclusive, alguns equipamentos tiveram mudanças importantes para esse ano eleitoral. Para falar sobre tudo isso, a gente recebe aqui o juiz auxiliar da presidência do TRE em Minas, doutor Paulo Tamburini. Doutor, boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui no Itatiaia agora. Boa tarde a todos. É um prazer contribuir para a informação de toda a sociedade. Doutor, já que a Alessandra começou falando sobre mudanças, vamos a elas, né? O que a gente tem de novidade nessa nova urna eletrônica, doutor? Apesar dela manter ainda o seu visual, como nós todos conhecemos, houve alguma mudança estrutural. Por exemplo, o terminal do mesário, ele passa a ser de touchscreen, embora a urna ela continue exatamente da mesma maneira. E o processador da urna, aí a gente começa a ver como elas vão mudando por dentro, ele é 15 vezes mais veloz do que 18 vezes mais veloz do que o modelo 2015, por exemplo, que era utilizado. Isso permite um tempo mais rápido de utilização da urna, que é o tempo que o mesário, por exemplo, identifica o eleitor. Então, quando o eleitor estiver votando para outro poder ser identificado, esse tempo... A fila vai andar mais rápido. Vai andar mais rápido nesse sentido. E ela tem, o layout dela, ela vai permitir se tornar mais leve, mais fácil de armazenar. E são pequenas alterações, basicamente, de conteúdo de processador, que dá mais eficiência e rapidez ao processo eletrônico de votar, e pouca coisa se alterou no visual. Doutor, a gente que acompanhou o processo, né, de 2018, a gente que vai para a rua, que faz matéria, agora, então, sempre aparecem aquelas teorias de que a urna não é segura, né? Ano passado, as acusações, inclusive, vieram sob a batuta do presidente da República. Eu já sei a resposta, doutor, mas eu preciso te perguntar. As urnas são seguras? É claro que isso é uma pergunta e que a sociedade tem a legitimidade e o direito de fazer. Todas aquelas informações que chegam à Justiça Eleitoral, nós mandamos investigar e processar, porque é altamente do interesse da Justiça Eleitoral que todas as maneiras de segurança da urna sejam eficazes e se aperfeiçoem. Então, por exemplo, agora o Tribunal Superior Eleitoral, como faz sempre, abre um concurso, uma espécie de um concurso para hacker. Então, ele credenciou 29 pessoas ou instituições para fazer esses testes de segurança. Foram apontadas de quase todas essas tentativas desses peritos em ataques. Eles tinham a missão de invadir. Exato. Isso é um procedimento muito comum, inclusive em empresas, né? Os bancos contratam empresas para fazer um suposto ataque, que é exatamente a maneira como você verifica a segurança do sistema. E nenhum desses conseguiu chegar até o processo onde são contabilizados e processados os votos. Então, mais uma vez se comprovou essa segurança da urna eletrônica brasileira. Doutor, é preciso perguntar também sobre aquela história da urna que não é auditável e tal. Doutor, é verdade que a urna não é auditável? Mentira, inclusive porque há diversos sistemas em que são feitas auditorias. Uma delas, por exemplo, também ocorreu mês passado no Tribunal Superior Eleitoral, em que é feita a auditoria dos sistemas que constituem os algoritmos-chave, os códigos-fontes das urnas, e não apareceu nenhum dos 33 partidos, por exemplo, para acompanhar o teste. Então, todo esse sistema é feito em audiências públicas e abertas à participação das pessoas. Doutor, agora falando um pouquinho sobre o processo eleitoral, né, nesse ano de ânimos muito acirrados, alguns ataques atingem a gente da imprensa, né? Outros atingem também a Justiça Eleitoral. Vai ser um ano complicado ou o senhor está mais tranquilo? Respondendo diretamente a sua pergunta, eu estou bastante tranquilo. Não é uma eleição diferente de outra no que diz respeito ao quesito se fazer uma eleição. Doutor, para a gente fechar então, eu queria voltar a uma questão das urnas, que a Alessandra já começou a perguntar para o senhor lá no início.
Com essa novidade, né, que o senhor contou pra gente lá no início da entrevista, que as urnas estão com processadores mais rápidos e a fila vai andar de forma mais ágil, né? Eu queria perguntar para o senhor sobre a apuração, né? Nós teremos também uma apuração mais rápida, doutor? A gente vai conhecer o vencedor das eleições mais cedo? Não tenha dúvida. Na realidade, o processador é 18 vezes mais rápido que a urna de 2015, que é o sistema que ainda tinha funcionando aí. E é evidente que esse sistema, ele processa tudo com uma rapidez muito maior. O que às vezes atrasa é exatamente o volume de informação que é transmitido ao mesmo tempo do país inteiro para os sistemas do Tribunal Superior Eleitoral. Né? Isso pode causar um pequeno delay, mas que nós acreditamos que este ano ainda há uma nova notícia, né? O Tribunal Superior Eleitoral fez o calendário eleitoral e iniciou os atos preparatórios da eleição. E uma das novidades é que a eleição ocorrerá no mesmo horário de Brasília para o país inteiro. Por que isso é interessante de ser ressaltado? Porque a gente tinha que esperar, por exemplo, o fuso horário do Acre, o de Fernando de Noronha, que é 1 hora a mais, são vários fusos horários no Brasil, para que se concluísse a eleição, né? Então nós tínhamos, a transmissão era feita, mas a totalização ela só poderia ocorrer quando chegassem esses resultados de zonas eleitorais que estão em outro fuso horário, 1 hora antes de Brasília, 2 horas antes de Brasília, 1 hora depois de Brasília. Então, hoje, quer dizer, o ano que vem, né, ele vai acontecer no mesmo horário de Brasília. Isso também dá uma expectativa de que o resultado sairá mais rápido. Tá certo. A gente conversou aqui no Itatiaia agora sobre o processo eleitoral desse ano com o juiz auxiliar da presidência do TRE em Minas, Paulo Tamburini. Doutor, muito obrigada.